Abra sua Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Quero ler Deuteronômio 30, de 1 a 10 também. Diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos a voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam entre a extremidade dos céus, desde a ti te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circundará teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer o bem como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém? Pode sentar. Finalmente nós encerramos o tempo e as estações das festas do Senhor que já se cumpriram. Páscoa, festa das primícias, Pentecostes. Estas festas se cumpriram e houve um espaço, houve um período. E agora nós vamos entrar em uma outra estação, e essa estação ela começou no dia 12 de agosto, e ela começou muito bem, porque ela começou com sinais nos céus e na terra. Muitos sinais. E estes sinais, eles vão continuar. Vai ter lua de sangue. E quando você vai para o livro de Joel, você vai ver esta caminhada. Tudo o que está descrito ali. Apóstolo, a senhora quer dizer então que já vai começar todo o processo do fim? Eu não sei. Eu só sei que o ciclo está seguindo e se apertando cada vez mais. Então agora nós vamos entrar em uma estação de festas que ainda não se cumpriram, mas que são sinais da volta do Senhor. Nós entramos no mês de Elul. E Elul, para nós, para a Bíblia, é o 6º mês a partir de Nissan. Apóstolo, o que é o mês de Nissan? É o mês da Páscoa. Nós celebramos a primeira festa do ciclo, dos ciclos, das festas dos ciclos, Páscoa, indicando morte e ressurreição do nosso Machia, indicando salvação, um memorial de aliança com Ele. Entramos no mês de Nissan até aqui nós contamos 6 meses. Agora nós entramos em Elul, o 6º mês. E este mês ele é muito impactante, porque ele contém uma chamada para
retorno de todos aqueles que compreendem Páscoa, Pêssar, que compreendem a redenção, que compreendem salvação, e até os que ainda só compreendem da sua forma, não exatamente no Mashiach. O mês de Elul, ele começa com essa chamada, porque ele vai preparar o povo de Deus para as festas que vêm a seguir. Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur e tabernáculos. Quem está pronto para tabernáculo aqui? Quem quer celebrar tabernáculo? Quem quer grande colheita em tabernáculo? Eu estou orando todos os dias e, se Deus me permitir, estarei representando a igreja em Jerusalém este ano mais uma vez. Está assim sinalizando que vai dar certo e eu estou assim, em todo momento pedindo: Senhor, Senhor, permita, Senhor, Senhor, ajude, Senhor, que se abram, Senhor, que dê certo. E vai dar em nome de Jesus, amém? Mas nós aguardamos, e estas festas que vêm a seguir, Rosh Hashanah, Yom Teruah, que é o toque das trombetas, Yom Kippur, que representa juízo de Deus. Israel, todo Israel se prepara. Eles citam aqueles versos que eu acredito que está em Oséias: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Nós nos preparamos para nos encontrar com o nosso Rei, mas o nosso Rei, nós sabemos que está em nós e que está aqui, amém? Mas então, por que eu preciso deste retorno? Que retorno é este? Que volta é esta? Porque eu preciso fazer techuvá neste mês. Techuvá é arrependimento. Porque eu preciso deste retorno. Porque, queridos, lembre-se, desde Nissan, ou desde a nossa salvação, não sei quando aconteceu o teu Nissan, eu não sei quando aconteceu a tua Páscoa, mas a minha aconteceu há muitos anos atrás, quando eu aceitei como meu Senhor e Salvador. Desde então eu passo por períodos de techuvá, de volta. Por quê? Porque tem aqui o caminho, vou ver o caminho aqui, vou representar aqui um caminho, tem um caminho reto aqui. E eu devo seguir por este caminho reto, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Devo seguir o caminho, a verdade e a vida. Devo conhecer a palavra do Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Mas você sabe que isso é difícil, porque existe uma disputa pela nossa alma e pelo nosso coração, sim ou não? Aí fora existe uma disputa por você. E essa guerra que existe por você, por sua alma, por suas emoções, pelo seu coração, é para que você se desvie, ou para a direita, ou para a esquerda. Ou para a direita, ou para a esquerda. Então eu vou colocar esse caminho de Nissan até Elul aqui firme. Digamos que eu tenha que seguir este caminho até o fim, reto. Eu vim nele reto, mas começaram as seduções de um lado e do outro. E aí eu vou seguir agora assim. Comecei bem, até fui para o encontro com Deus. Que coisa maravilhosa, recebi tanto de Deus. Mas cheguei dali do encontro. Então começaram as disputas pelo meu olhar, pela minha atenção, e aí então eu comecei aí. E daqui eu fui, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. E alguns nem sabem mais onde é que está o caminho. Alguns se perguntam: por que eu estou tão frio? Por que eu estou tão cansado? Por
porque eu estou tropeçando tanto? Porque eu não tenho mais paz? Porque eu não tenho mais aquela alegria? Porque todas as vezes que você sai do caminho, você encontra pedras, você encontra escuridão, você vai andar nas trevas. Alguns estão dando voltas. É por isso que Elu tem essa chamada. A chamada ao arrependimento. A chamada ao retorno. Esse mês tem uma característica importante, que é o primeiro texto que eu acabei de ler em Cantares 6:3. Tem uma declaração linda para essa chamada, para esse retorno, que é uma das mais belas associações para o mês de Elu, que é: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Em hebraico, Ani ledodi vedudili. A tradição que as letras iniciais dessas 4 palavras dizem: Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não significa exatamente que Salomão tenha escrito esse texto para dizer, esse é o mês de Elu, exatamente, mas é a figura do mês, e a chamada para o mês, e o impacto que traz esta estação, chamada de estação da aproximação. Techuvá, para nós, não é simplesmente arrependimento, porque aconteceu alguma coisa que fez com que nos dessemos mal. Algumas vezes que nos desviamos deste caminho e quebramos a cara, outras vezes que fomos atacados fora do caminho, fora do centro da vontade, outras vezes que tropeçamos. Não, esse techuvá não é isso. Ele tem uma profundidade, uma raiz chamada chuv, que é perceber que eu saí da minha posição e preciso retornar a ela. Você pode dizer comigo isso? Diga: este mês eu preciso entender que em muitas áreas eu saí da minha posição e preciso retornar para ela. Os profetas repetem essa linguagem. O profeta Malaquias diz: voltai para mim, e eu voltarei para vós, declara o Senhor. Em que? Malaquias fala em que você saiu da posição em que estava. Você saiu da posição em que estava quando você parou de obedecer nas questões financeiras. Profeta Joel convoca: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Joel 2:12. Convertei-vos, voltai. Em que aquele povo precisava voltar? O coração se afastou, o coração foi seduzido, o coração saiu da posição. Oséias continua clamando e dizendo: vinde, tornemos para o Senhor. E Deuteronômio 30 constrói toda a desobediência de Israel que a gente acabou de ler, dizendo a eles que se eles ouvissem a voz do Senhor, a aliança seria restaurada. É por isso que Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, tem uma ordem espiritual nisto, porque a questão não é aquilo que Deus pode fazer por mim, a questão é a quem eu pertenço e qual é a minha posição diante daquele a quem eu pertenço. Muitos dizem, e é verdade, que este mês, o mês de Elu,
que é o mês que antecede juízo, que antecede catástrofes, que antecede tantas coisas. É o mês que se chama para a aproximação, e o Senhor vai estar com misericórdia, com bondade, com fidelidade. O Senhor vai estar chamando ao arrependimento, vai estar conclamando antes que coisas ruins ocorram. Mas não começa, vamos dizer assim, eu vim aqui por causa de uma bênção. Não começa com o que espero receber, mas começa com a entrega da minha própria vida, da minha própria existência. Todas as vezes que sou conclamado a retornar, eu preciso fazer uma entrega. Por isso Elu diz, eu sou do meu amado. Quantos sabem a quem pertencem aqui? Eu sei a quem eu pertenço. Há muitos anos atrás, eu entreguei a Ele a minha vida. Eu sei a quem eu pertenço. Você sabe a quem você pertence? E você pode dizer, eu sei, apóstolo. Mas todas as áreas da sua vida já foram entregues a Ele. Não começa com pedido, ou uma demanda, ou uma queixa, ou o que eu preciso. Começa com reconhecimento de que eu sou o súdito e de que Ele é o rei. Elu tem outro indicativo e uma representação racídica, que é o rei está no campo. Você está vendo isso por toda a internet. O mês de Elu, o rei está no campo. O rei está no campo para quê? O rei está no campo para a aproximação. O rei não deixa de ser rei. Essa é uma proclamação racídica, uma parábola, vamos dizer assim, que descreve um rei que ao voltar à cidade, passando pela cidade, para entrar no seu palácio, de repente ele decide ir ao campo ver os seus súditos. O rei não deixa de ser rei, ele não perde a autoridade, a soberania. O que muda é a acessibilidade. Antes, para chegar ao rei, tinha que vencer todos os protocolos. Agora não. Essa é a temporada em que o rei sai e ele vai ao campo. E o súdito não tem que vencer protocolo nenhum. Não tem que preencher formulário nenhum. Não tem que esperar nada. O rei está acessível. Se você compreendesse isso hoje, olharia para o rei, colocaria todas as suas questões diante dele. Apóstolo, a senhora faz isso, fiz isso. Agora à tarde passei muito tempo de joelhos, falando com o rei, falando todas as coisas, dizendo a ele todas as questões. Quais as questões? Como ele poderia me ajudar? Como ele poderia me alcançar? E como eu poderia alcançá-lo em todas as áreas da minha vida? O rei está no campo. Essa frase, embora não esteja na Bíblia, ela aponta para o rei Jesus. Porque é a estação da aproximação. Diga, essa é a estação da aproximação. O rei recebe o súdito no campo e continua sendo aquele rei cheio de bondade, de misericórdia, ouvindo demandas, tendo compaixão, mas o súdito sabe que deve àquele rei fidelidade. Diga, tudo aponta para o rei, a quem eu devo fidelidade. Diga, por mais que ele venha a mim, cheio de bondade, profunda bondade, compaixão e misericórdia,
Eu sou seu súdito e devo a Ele fidelidade. Essa parábola racídica, eu digo que tudo vai para Jesus. E quando a gente vai buscar lá na Nova Aliança, lá em Yeshua, a gente encontra isso em João capítulo 1, verso 14. João fala assim, significando o rei está no campo. Ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O rei deixou sua glória, decidiu passar pela terra 33 anos. 3 anos estendendo as mãos, bondade, misericórdia, compaixão. 3 anos entrando na condição humana. O rei visitou a condição humana e entrou na condição humana, muito mais que a parábola racídica do rei que está no campo e que vai ver seus súditos. Este rei faz muito mais do que isso, se faz humano. E anda entre nós. Ele não deixou de ser o rei. Ele não deixou de ser Deus. Mas se fez humano por nós. Diga por nós. Diga por mim. E ele anunciou algo. Ele anunciou o seu reino. Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos diz que o reino, o tempo está cumprido quando ele vê Jesus. E diz, e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe 2 coisas juntas. Ele fala de reino e arrependimento. O rei se aproxima e é justamente na hora que ele se aproxima que o homem deve retornar. Que o homem deve voltar. Que nós devemos voltar. Proximidade de Deus para conosco não é licença para vivermos como queremos. É a convocação para reorganizarmos nossa existência debaixo do governo daquele que já veio, daquele que já chegou. Por quê? Porque nós temos um problema muito antigo. Vem desde o Éden. A serpente seduziu o coração de Eva e prometeu algo. Quando viu que Eva estava seduzida por desejos, prometeu-lhe autonomia moral. Fazer o que quisesse, conhecendo o bem e o mal. Desde então, somos seduzidos, queridos, mesmo crente em Cristo Jesus, a fazer a nossa vontade. Autonomia financeira, fora do reino. Autonomia moral, faça o que você quiser. E seja feliz, importa que você seja feliz. Autonomia na língua, fale o que quiser. Você sabe quantas vezes nós tropeçamos nestes 6 meses na nossa língua? Você não tem noção. Não é verdade? Existe uma coisa chamada do hebraico de Lashon Hará, língua má, língua perversa. É uma língua sem governo, uma língua sem domínio, uma língua perigosa. E sabe como que é essa língua? É quando essa língua só consegue se relacionar com alguém se for falando no nome e na vida de outra pessoa. Certa vez alguém foi questionado sobre, não fale da vida de ninguém, por que você fala? Seria melhor que você não tivesse aberto a boca, nem falado nada. E a pessoa disse,
Então eu não vou falar mais, porque eu não sei o que falar. Então eu não vou falar mais com ninguém. Não sei o que falar. Tem pessoas que não sabem o que falar, porque só sabem falar mal dos outros. Uma língua má. Outros até não falam mal dos outros, mas falam, são chamados de língua mais ou menos, falam de roupas, carros, viagens fúteis, falam de frivolidades, coisas comuns. Uma língua voltada ao natural, ao egocentrismo. Outros têm uma melhorzinha língua, um pouquinho melhor. Essa língua fala de ideias, negócios, sonhos, projetos. Mas a língua que foi a língua que Isaías pediu que a brasa do altar tocasse, para que ele pudesse falar do reino. Ele se viu na presença de Deus. Ele viu a glória de Deus. E quando ele disse, eis-me aqui, ele disse, eu sou um homem Lashon Hará, e habito no meio de um povo de língua impura. E o anjo foi, pegou a brasa, tocou na língua e levou ele de volta. E quando a língua é tocada e ela volta ao caminho, ela volta ao centro, ela retorna, ela volta à soberania de Deus, ela fala de célula, ela fala do evangelho, ela fala do reino de Deus. As conversas todas são sobre expansão, sobre conquista, sobre como faz. É isso. Por que você tem um projeto? Eu tenho um projeto para abençoar muitas pessoas. É por isso. Eu tenho uma casa para abençoar. Eu tenho um carro para abençoar. Eu faço isso para o reino, para o rei, somente para o rei. Queridos, vai além do cantar. Vai no viver. Vai além do cantar aqui. Às vezes é só canto aqui e aí. Mas é lá fora. É lá fora que vai valer o Rinene. Se é Rinene mesmo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então esse é um problema de governo. Diga governo. Diga desde o Éden. O Senhor chegou com Caim e falou, olha, a sedução para o mal, o pecado está na tua porta, domina. Era uma questão de governo interior. Paulo vai falar mais tarde sobre a guerra que milita entre carne e espírito. Essa guerra de governo. Quem quer governar a carne ou o espírito? Sempre será essa guerra. É possível estar dentro de uma estrutura religiosa, é possível estar dentro de uma igreja, queridos, e ainda assim possuir áreas que não estão dentro do governo de Deus, ou que não foram entregues ao Senhor. E é por isso que o Senhor está chamando ao retorno. Queremos ver a expansão. Proclamamos a expansão. Estamos no mês da tribo de Gade. A conquista, a expansão. Estamos no ano do rugido do leão. Expansão. Mas a expansão só virá quando houver retorno ao rei. Retorno à soberania do rei. Minha paixão está debaixo do governo do rei. A ambição está debaixo do governo do rei. Sexualidade está debaixo do governo do rei. Finanças, desejos, como eu disse, é uma guerra.
Quantos foram tentados essa semana? Por favor, quantos foram tentados essa semana? Uma guerra pelo seu coração, pelo meu coração. Uma guerra de desejos, por aprovação, por ostentação. Se essas raízes permanecerem escondidas e não forem colocadas diante do Senhor nessa techuvá, neste chuve, neste retorno, queridos, teremos um grande problema com expansão. Por quê? Porque não importa o cargo que você receba. Muita gente quer um cargo alto no mundo espiritual. Quer ser pastor, quer ser líder, quer estar alto. Mas se algumas questões não forem tratadas, você pode chegar num lugar bem alto. E de lá cair por questões que não passaram por techuvá, por esta volta, por este arrependimento, por esta cura, por este processo, por esta estação. Diga, eu quero passar por essa estação. Vamos de novo para Yeshua. Yeshua agora vai para seus discípulos e a gente vai para João capítulo 14. Acredito que é o verso 15. Yeshua está ali com seus discípulos, anunciando a sua partida, e o ambiente é de aliança, de intimidade, de despedida e de promessa. E ele olha para eles e diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O rei está no campo, diga, o rei no campo, perguntando: tu me amas? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na Bíblia, aliança, amor, não estão separados. Ambos envolvem fidelidade. Se tu amas o Senhor, como nós vimos na semana passada, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, deves amar ao Senhor. Isso se repete diversas vezes. Ouça, Israel, Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e andarás em seus caminhos. Jesus disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Em Cantares e João 14 começam a conversar agora de maneira belíssima. Ani ledodili, eu sou do meu amado. Yeshua responde: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor não é aquilo que eu escolho quando a minha vontade entra em conflito com a vontade do Pai. Amor é aquilo que eu escolho quando eu tenho desejo de outras coisas, mas opto por aquilo que Deus me disse para fazer. Aprendi a amar a Deus ao longo do tempo. E as maiores provas de amor foram com as minhas renúncias. Posso dizer a você que já morri várias vezes. Não sei quantas vezes. Morri para mim mesmo, porque eu queria, porque eu desejava. Tinha vezes que eu dizia: não é possível. Não é possível que parece que tudo o que eu quero é tirado de mim. Na verdade, era o Senhor dizendo o quanto Ele me amava. E eu tendo que responder na mesma medida do amor dEle por mim. Era eu tendo que entender a quem eu pertenço. Era eu ouvindo: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Jesus estava ali cumprindo a parábola racídica, dizendo aos seus discípulos: vocês me amam. Se me amam, guardam os meus mandamentos. Lembre-se que primeiro é se eu amo. Eu sou do meu amado.
Eu sou. Eu escolho fazer a sua vontade. Jesus não nos salva para que a gente continue a viver do jeito que a gente quer viver, sem um rei. Como se não houvesse um rei. Jesus nos salva e nos transporta. Automaticamente a salvação faz um transporte. Transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O amor é aliança e fidelidade. Ele estava ali com seus discípulos em uma aliança, em um casamento, em uma intimidade, em um relacionamento de amor. E este amor implicava em dizer: eu sou o rei e vocês são meus súditos. Eu sou o rei e eu vou reorganizar o governo dentro de vocês. Muitas pessoas perguntam: por que Jesus ainda não voltou? Já se fez essa pergunta? Por que Jesus ainda não voltou? Jesus estava ali naquela atmosfera com seus discípulos, e um dos seus discípulos faz uma pergunta para ele. Era Judas, não Judas Iscariote. Ele pergunta assim: Senhor, acho que é João 14, 22. Senhor, de onde procede que hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Você pensou nessa pergunta? De onde procede? Era como se ele estivesse questionando: olha, Jesus, todos nós aqui estamos esperando uma Mashiach. Uma Mashiach que vai derrubar direita, vai derrubar esquerda, vai derrubar império disso, vai derrubar Roma, vai derrubar tudo. E vai manifestar seu reino. E vai assentar no trono de Davi e exterminar os inimigos e dar vitória a Israel. De onde procede que o Senhor diga tudo isso para nós e o mundo não saiba disso? Aí Jesus responde de uma maneira surpreendente: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus responde da seguinte maneira: queridos, aqui a questão não é governo externo. Aqui a questão é governo interno. Queridos, aqui a questão não é pecado lá fora, é pecado aí dentro. Queridos, a questão não é rebelião lá fora, é rebelião aí dentro. Queridos, a questão não são os corações lá fora, as emoções lá fora, é o que está aí dentro que é o problema. Porque Jesus ainda não manifestou o seu reino no mundo. Porque a igreja ainda não se organizou por dentro. Ainda não governa por dentro. Ainda não obedece a palavra de Deus. Mas Jesus podia ter acabado ali na questão da obediência: se você me ama, guarda, dado essa resposta e acabou. Mas ele entendia o problema humano. Se ele fizesse só isso e fosse embora, transformaria o evangelho em um legalismo. Você viria, obedecia aqui, ia embora, paguei a conta, acabou. Não é verdade? Ele falou: não, viremos e faremos morada. Eu vou e o Consolador virá. E ele vai morar dentro de você. O Espírito da verdade, que os guiará em toda verdade. O Espírito que os fará caminhar retamente. O Espírito que levará vocês, mesmo que vocês se desviem um pouco, trará de volta. Mesmo que vai trazer de volta. Mesmo que sejam seduzidos, vai trazer de volta. O Espírito da verdade vai levar vocês de volta.
Porque vocês vão entender que pertencem ao Rei e que o Rei os ama. E vocês vão dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Queria que você ficasse de pé, porque isso é muito importante. Existe uma disputa pelo meu coração e pelo seu coração. Existem vozes, e estas vozes começam a ocupar lugar dentro de nós, para nos afastar do propósito. Mas nós precisamos entender que quando a tentação se aproximar, alguém mora em nós. Quando começou a chegar a hora de Jesus ser traído e entregue, ele disse: eis que o tentador vem, se aproxima, mas ele não tem nenhuma parte em mim. Diga: o tentador vem e se aproxima, mas eu estou em Jesus e ele não tem nenhuma parte em mim. Compreendemos esse mês? Quando ia começar o culto, alguém chegou aqui comigo e falou: que palavra Deus tem para mim hoje? E eu disse: Deus vai falar com todos nós na mensagem. Deus está falando com todos nós, por amor. Se você pudesse mensurar o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama. A partir do dia 12 de agosto, com todos aqueles sinais nos céus, e com todos os sinais que ainda virão, estamos aguardando o Espírito vir sobre toda a carne, por amor. E vamos ouvir este mês esta aproximação, e o Espírito Santo dizendo: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nós vamos estar dizendo isso.